Na aula anterior a gente criou uma consulta aí falando de rank, desse rank, quais são as diferenças. E agora a gente vai aprender a filtrar isso, né? Primeira coisa, vamos lá para o nosso banco de dados, né? Não vou criar a consulta de novo aqui. Vou aproveitar da aula anterior. Então estamos no banco de dados DB, DW Adventure. Estamos trabalhando com a tabela aqui ó, de Jim Employee. O que eu fiz? Eu fiz um select, trouxe algumas colunas, né? Você pode pausar o vídeo, copiar e fazer devagar aí também. Então eu trouxe aqui a coluna de Employer Key, Title, né? Dei o nome para ela de cargo e dei o nome aí, ó, Hire Date, que é a data de contratação. Coloquei o nome aqui, contratação. E a gente fez o nosso Dense Rank, que depois a gente tem que passar a cláusula aqui over, né? E passar tudo que a gente quer ordenar. Então primeiro eu ordenei aqui por Hire Date, que é a data de contratação, e depois para desempatar, né? Para não repetir os dados, eu classifiquei também, né? Ordenei por Employer Key. E aí sim, trouxe o nosso rank certinho aqui. E dei o nome para ela aqui, ó, de Dense Rank. E vou dar outro nome para ela aqui, ó, S, né? Apaguei aqui Dense Rank, vou dar um nome de posição ou classificação, pode ser qualquer coisa aí. Vou colocar aqui, ó, posição, sem acento, sem nada mesmo, ok? E from de employer, que é a nossa tabela base aí. Vamos dar um F5, né? Executou a nossa consulta. Só que agora eu quero fazer um filtro. Por exemplo, eu quero saber da minha posição, depois a gente vai fazer com outro simulado com a tabela de vendas também. Só que agora eu quero saber da minha base aqui toda, eu tenho aqui 296 linhas, mas eu não quero todas as pessoas, quero ranqueamento somente, sei lá, a posição aqui, ó, número 1, por exemplo. Só que de toda a minha base eu tenho aqui, ó, 296 linhas. Só que quem me solicitou falou, não, eu quero só o primeiro colocado. Como que fazia o filtro aqui? Ou então a pessoa poderia pedir, eu quero saber entre a posição 1 e 10 dos meus colaboradores ali, né, que tem a data de contratação mais antiga. O ranqueamento que a gente fez. Ou poderia ser vendas, né? Ou poderia ser qualquer outra coisa. Pontuação de cliente. Aí tem inúmeras coisas para você aplicar o ranking aí. Mas a pessoa te pediu, eu quero específico, eu quero somente a posição número 1. Ou então eu quero saber entre 1 e 10. Aí você já conhece, Between, conhece ali para fazer os filtros. Como que talvez você iria fazer, né? Se você ainda não conhece a função rank, como fazer o filtro. Você iria vir aqui, ó, e fazer aqui, ó, where, né? Que é o que mais a gente está usando aí. E eu pegar o quê? Não, aqui é fácil. Eu vou pegar o nome da coluna que eu fiz, né? Que eu criei. Que a gente vem fazendo isso sempre aí. Eu acho que vai dar certo, hein? Desse rank, que é a coluna que a gente criou. Vou falar aqui, ó, igual a 1. Eu vou pegar o meu primeiro colocado, né? Que vai ser isso aqui. Será que vai dar certo? Vamos executar? Quen, deu errado. Não é tão simples assim. Mas eu vou deixar mais simples do que isso ainda. Você já vai aprender a fazer outra função nessa aula. A gente vai aprender a fazer esse filtro usando uma tabela temporária, usando um subselect, que vai ser tema aí das próximas aulas. Mas como vai ser tema das próximas aulas, a gente já vai iniciar por agora e você se vira para aprender aí. Vamos lá? Bom, primeira coisa, essa é minha consulta original. Para que serve uma subquery, né? Uma subquery para que é? Basicamente, né? Subquery, você vai fazer ali uma consulta dentro da consulta. É isso mesmo. Deixa eu só comentar aqui, né? Vai ser uma consulta, né? Consulta dentro de outra consulta. Simples assim. Então, essa é a minha consulta original. Só que agora eu quero criar outra consulta em cima dessa. Eu quero fazer um subselect. Como que eu vou fazer? Aqui, como é a nossa primeira aula, primeiro entendimento, eu não vou entrar muito a fundo para que serve, em outras questões e mais técnicas. A gente só vai fazer o quê? Dentro de tudo isso aqui, eu vou criar como se isso aqui fosse um banco de dados, fosse uma tabela temporária. A gente vai aprender a criar dos dois jeitos aí. Primeira coisa, eu vou fazer isso aqui, ó, se transformar na tabela, né? Eu vou fazer aqui em cima aqui, ó, um select asterisco, acompanhe o raciocínio que vai ser bem tranquilo. Só que agora eu vou fazer um select asterisco de quê? De tudo isso aqui de baixo, ó. Então eu vou fazer aqui, ó, from, select asterisco, from, como se eu estivesse criando uma consulta original. Só que no subselect eu vou ter que fazer alguns critérios diferentes aqui, ó. Olha para vocês verem. Eu tenho que abrir um parênteses aqui. Por quê? Isso tudo aqui vai ser o meu from, vai ser o meu destino, né? De onde que eu vou retirar os dados, a minha origem dos dados, né? Então eu vou colocar isso aqui entre parênteses, né? Coloquei aqui, abri e vou fechar aqui embaixo, aqui, ó. Só para deixar bem organizado, né? Então fechei. Então quer dizer o quê? Ele vai fazer um select asterisco disso tudo. Só que isso tudo aqui eu tenho que dar um nome para essa tabela, né? Para essa consulta aqui. Então eu posso dar, sei lá, dados, né? A consulta que a gente está aqui. Ou então simplesmente escrever aqui, ó, depois. Lembre que você sempre tem que dar um nome aqui, ó, para ele validar, ok? Então eu vou fazer um select asterisco de quê? From de tudo isso aqui, que vai vir todos os meus dados, certinho? Então eu vou dar um executar aqui. Olha para vocês verem, ele trouxe todos os nossos dados.
E agora sim, eu posso fazer o where. Só que lembrando que agora, já que ele transformou isso em dados, as colunas que eu vou utilizar não vai ser mais essa coluna original. Vai ser o alias que eu dei aqui, ó. Então tem cargo, contratação e posição. Então aqui vai ser tranquilo. Eu vou fazer aqui, ó, where, posição, vai ser a minha coluna lá, né? Que eu dei o nome para ela aqui, tá vendo? As posição igual a 1. Vou dar um F5 para executar. Olha a mágica aí, ó. Ele trouxe 1. Se eu quisesse escrever posição 1 e 2, poderia colocar aqui, ó, in. E aí os filtros que você já conhece, né? Entre parênteses eu passaria ali as questões que eu queria. Entre 1, 2 e 3. Então eu quero a posição 1, 2 e 3. Então ele trouxe, ó, 1, 2 e 3. E notem, para vocês verem, que o nome aqui das colunas está o alias que eu escolhi. Então eu não preciso mais digitar a função, né? Um exemplo, desse rank aqui eu não preciso digitar ele mais. Por quê? Ele está dentro ali, né, do nosso subselect. Então ele fez um from e trouxe aqui. Então automaticamente ele vai trazer o nome das colunas aqui, ó. Employer key, cargo, cargo. Contratação, contratação. Posição, posição. Tá bom? Então fica bem tranquilo para você. Então ele trouxe, ó, 1, 2 e 3. Agora, exemplo, eu quero a posição 1 e 10. Entre 1 e 10. Agora tranquilo, ó, você já conhece, ó. Between, né? 1 e 10. Olha para você ver, que legal, hein? Selecionei tudo, executei. Tem mania de ficar selecionando tudo, porque às vezes eu crio várias funções aqui embaixo, né? Então, para você não rodar mais de uma query, eu só seleciono e executo. Então, ele trouxe, ó, pessoas que estão na posição entre 1 e 10. Então, utilizando aí a subquery, você já está aprendendo aí uma função dentro da outra, e uma vai emendando a outra, e você vai aprendendo muita coisa aí. Você conseguiu, né, criar ali as nossas colunas. Agora, vamos supor, eu não quero o select asterisco, eu quero trazer apenas algumas colunas específicas. Tem como também? Tem. Eu vou dar aqui, ó, vou selecionar, né, o select, eu tirei o asterisco. Só que agora, do meu from aqui, ó, do meu banco de dados, eu quero trazer somente algumas colunas. Só que notem, na minha tabela original tá aqui, ó, title e hard date. Mas aqui eu já renomeei para cargo e contratação. Quando eu colocar o select, ele vai trazer o nome do meu alias, né? Quer dizer, o que eu escrevi ali. Foi o que eu falei agora há pouco. Então eu vou trazer aqui, ó, vou excluir esse employer key, vou trazer aqui, ó, o cargo da pessoa. E já apareceu aqui também, ó, cargo, vírgula, né? Contratação, a contratação dessa pessoa. E agora, posição. Posição. Então, notem que aí, ó, ele trouxe todas as funções, né? E os nomes das colunas pra gente. Então, depois eu posso inserir aqui, ó, Employer Key, que é a coluna que ele vai localizar também. Então, selecionei. Agora sim, ó, dentro de toda essa query, eu vou trazer todas as informações também, ó. Cargo, contratação, posição e Employer Key aqui, ó, na ordem contrária do que a gente fez aqui no primeiro, né? Pode estar um pouquinho confuso, mas é bem tranquilo. Você só criou, né, um banco de dados diferente aqui. E se eu quiser trazer tudo, eu posso colocar select asterisco from e o meu banco de dados está tudo aqui. Minha primeira consulta, né? Então, primeiro eu fiz a primeira consulta e depois eu encapsulei, né, que é o nome que você pode dar, encapsulei tudo dentro de um from, ok? E agora, vamos apagar tudo isso. Vou apagar aqui, ó, select from, né? Vou apagar o nosso filtro aqui, vou deletar ele. Vou apagar aqui também o aspas que a gente abriu, né? Vou voltar à nossa consulta original. Vou tirar o subselect. Então, nossa consulta original foi o quê? Select, né? Trouxe algumas colunas lá do nosso banco de dados e coloquei o Dense Rank aqui pra gente. E chamei ele de posição, tá bom? Tá tudo certinho aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó, utilizando uma tabela temporária. Por que eu posso fazer isso aqui utilizando a tabela temporária? É bom? É rápido também, é fácil também. Só que, porém, dependendo aí das empresas, eles criam a rotina, né? Um exemplo, no meu banco de dados, eu já criei aqui para você, já mostrei na outra aula, né? No meu banco de dados, eu criei uma tabela temporária errada aqui, ó, só para a gente verificar. No meu banco de dados eu tenho, no meu banco de dados sistema, eu tenho um banco de dados que chama temp.pdb. Quer dizer, o banco de dados onde que fica armazenado as minhas tabelas temporárias que eu crio. A gente já criou aulas aí sobre tabela temporária, já é tranquilo para você. Só que dependendo, porque as pessoas criam muito tabelas temporárias em empresas e tal, e vai criando, vai pesando o banco de dados. Tem empresas que automaticamente colocam uma rotina para rodar. Exemplo, a cada, sei lá, todo dia, 2 horas da manhã, eu vou excluir todas as tabelas temporárias ali do meu banco de dados. Então, às vezes, você pode perder esse dado se você não ficar criando ela a cada consulta. Então, vai funcionar também, mas depende aí da sua rotina, do seu dia a dia, para que você vai usar, ok? E depois, no nosso projeto na prática, você vai entender um pouquinho mais do que eu estou falando. Mas agora vamos lá. Vamos fazer tudo isso aqui virar uma tabela temporária. Será que dá certo? Ó? Fazer tudo isso virar uma tabela temporária
E depois sim, a gente vai, né, e vai criar o nosso filtro ali, né? Depois a gente vai filtrar as posições que a gente quer. No caso, eu posso filtrar uma específica, ou então um ali, ó, de 1 a 10, por exemplo, né? Vamos fazer isso. Para criar a tabela temporária é a coisa mais fácil do mundo, né? Você já aprendeu. Eu criei minha consulta, agora eu vou fazer o quê? Antes do from, vou dar um enter aqui, ó. Eu vou escrever o quê? Into, hashtag, né? Que a gente vai criar uma tabela temporária global, que vai funcionar em todas as abas aí. Você já sabe a diferença também. E agora você vai dar um nome para essa tabela. Vou colocar aqui, ó, temp, posição. Vou escrever aqui para a gente ter a nossa tabela temporária de posição, ok? Vou dar um F5 para executar. E agora sim, ó, notem que ele criou para a gente, ó, criou 296 linhas. Ele criou ali um banco de dados. Vamos apagar esse into aqui que a gente fez? Vamos ver aqui, ó. Vou deletar ele aqui. Agora eu vou trazer um select asterisco, né? From. Da nossa tabela, hashtag, temp, posição. Que é a tabela que a gente criou ali, né? Vamos selecionar o trecho e dar uma executada para ver. E agora sim, ó, ele trouxe para a gente todo o resultado, que foi o quê? A mesma coisa disso aqui de cima. Só que a gente transformou todos esses dados em uma tabela temporária, né? Só que agora, já que está na minha tabela temporária, é tranquilo para mim fazer o filtro. Ó. Posso até excluir isso aqui de cima aqui, ó. Vou excluir isso aqui. E agora sim, ó, de todos os meus dados eu quero o where, posição, por quê? Igual a 1. E por que eu não preciso fazer mais aquelas fórmulas, aquela função toda, a sintaxe lá que a gente criou, né, do rank? Por quê? Eu criei tudo em uma tabela temporária, ele já armazenou os dados para mim. Então eu trouxe, ó, from temp posição igual a 1. E se a gente quiser fazer agora 1, 2 e 3, é a mesma coisa, ó, posição in, né? Você vai colocar mais de um critério, 1,2, 3, 4. Quer trazer a posição 1, 2, 3 e 4. Vou executar, ele trouxe para mim a posição 1, 2, 3 e 4. E agora, se eu quiser fazer também o between, a mesma coisa, posso criar, né? Então, posição between igual não, né? É o valor 1 and 10. Vai pegar o valor entre 1 e 10 e trazer para mim. Selecionei tudo. Beleza, se quiser trocar aqui também, ó, entre 1 e 5, top 5. E aí você tem as posições, tudo tranquilo aqui.